Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, no último vídeo nós falamos a parte teórica de centro de massa e momento linear, colisões elásticas, colisões inelásticas. Agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui explicando novamente a parte teórica, dando exemplo com os exercícios, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Esse primeiro exercício é sobre o centro de massa. Na figura abaixo, 3 barras finas e uniformes de comprimento L formam um U invertido. Cada barra vertical tem uma massa de 14 gramas, a barra horizontal tem uma massa de 42 gramas. Quais são a coordenada x, y do centro de massa do sistema? Poderia ter perguntado também, ao invés de ter letra A e B, qual é o vetor posição centro de massa, porque aí automaticamente você já calcularia a A e a B, né? Bom, observe que ele falou aqui, ó, que as 3 barras finas e uniformes. Então, se elas são uniformes, ela tem uma massa distribuída uniformemente. Se a massa está distribuída uniformemente, o centro de massa vai estar bem no centro da barra. Então, eu tenho o centro de massa dessa barra aqui, tá certo? Que é bem no meio, na posição L sobre 2I. E J, o Y do centro de massa dessa barra horizontal aqui vai ser 0. Nós temos aqui a posição do centro de massa, que vai estar aqui, dessa outra barra e dessa outra barra aqui. Então, como que nós vamos fazer? Então, por que eu coloquei no centro de cada barra? Porque as massas são uniformes, né? Bom, qual é o vetor centro de massa? Eu vou calcular o x do centro de massa, o y do centro de massa. Essas barras estão no plano XY, então o z do centro de massa vai ser 0. E de acordo com o referencial dado na figura, observe que ele já definiu o referencial. Eu vou escrever em função desse referencial dele. Então, como é o x do centro de massa? 1 sobre a massa total. Quem é a massa total? M1 mais M2 mais M3, que é igual a 70. 1 sobre 70, abre parênteses, vezes M1x1, estou chamando esse daqui ó, de 1, essa barra horizontal de 2 e essa outra vertical de 3. Qual é a posição do centro de massa dessa barra aqui, ó, da número 1? Vai ser L sobre 2 na direção menos J. E o x igual a 0. x1 igual a 0. Já fazendo aqui, olha, o y do centro de massa, tá vendo? M1, y1 vai ser menos L sobre 2. A M2, a massa de M2 é 42, e tá aqui também 42, só que M2 aqui, olha, está, qual o centro de massa dessa barra M2? Vai estar em L sobre 2 mais I. 42 vezes L sobre 2. Eu estou calculando essa componente x do centro de massa aqui, por isso que eu não estou colocando o I aqui, porque eu já sei que é o x. E o y dela vai ser 0. Então, tá aqui, olha, em y do centro de massa, 42 vezes 0. E dessa terceira barra aqui, olha, nós temos quais as posições? Em x, qual a posição dela em x? É L. Né? Olha só, para eu chegar até esse vetor, um vetor que sai aqui da origem e vem até o centro de massa, vai ser quem? Vai ser Li menos L sobre 2J. Então, esse vetor que localizaria o centro de massa dessa barra 3 pode ser a soma de L na direção I, que está aqui, olha, x3L vezes a massa que é 14, e aqui é a massa 14 vezes L sobre 2 na direção menos J. Bom, resolvendo tudo isso aqui, a gente encontra que o centro de massa, x do centro de massa, vai ser L sobre 2, que é igual a 11 centímetros. Então, já encontrei L sobre 2 aqui.
E o y do centro de massa vai ser 0,2 L, ou 4,4 centímetros, negativo, tá certo? Então, o vetor centro de massa, que vai ser 11i, que tá aqui, menos 4,4j, vai estar localizado aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Isso aqui é L sobre 2, eu dividi aqui, olha. Aqui vai ser 0,2 L, e aqui L sobre 2. Então, eu tenho o meu vetor centro de massa dessa distribuição. Observe que as massas, aqui, olha, da barra 1 e da barra 3, elas são iguais. Então, o centro de massa está bem no meio entre elas. Mas quando eu faço o centro de massa do Y, eu não tenho uma outra barra aqui embaixo, em menos L. Então, o centro de massa ele tende a se aproximar da barra horizontal, tá vendo? Mas continua no ponto médio entre as barras verticais, porque a distribuição é igual nessas verticais. Então, me dá esse vetorzinho aqui um pouco abaixo da barra 2. Bom, meninos, vamos passar para o próximo. Um canhão dispara um projétil com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e um ângulo de 60 graus, com a horizontal. Então, nós temos aqui, olha, um canhão disparou um projétil com um ângulo de 60 graus, com a velocidade de 20 metros por segundo. No ponto mais alto da trajetória aqui, o projétil explode em dois fragmentos de massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. Então, imediatamente após a colisão, esse daqui a velocidade é zero. E o outro é o que ele quer saber. A que distância do canhão cai o outro fragmento, supondo que o terreno seja plano e que a resistência do ar pode ser desprezada. Vocês lembram que a gente falou que quando as forças externas forem iguais a zero, o momento linear vai se conservar? Observe que cá nesse ponto mais alto aqui, olha, quais são as velocidades que nós temos, né? A velocidade que nós temos imediatamente antes da explosão, ela vai ser igual a V0x aqui, que lembram que as componentes horizontais da velocidade no lançamento de projétil não mudam, né? E imediatamente após, né, a explosão, o projétil vai sair com a velocidade também horizontal, que depois vai começar a fazer a parabólica. E durante a explosão aqui, olha, as forças que estão envolvidas são forças internas ao sistema. Bom, como resolver isso aqui? Na altura máxima da trajetória, antes de explodir, aqui na altura máxima antes de explodir, o que nós temos? O projétil chegando na altura máxima com a velocidade dele, como eu falei, vai ser a componente x da velocidade inicial aqui do lançamento. 20 cosseno de 60, que é igual a 10 metros por segundo. Como aqui no alto nós temos a conservação no eixo x, porque a força não tem força horizontal, aqui nós temos a resistência do ar pode ser desprezada, então a componente x do momento vai se conservar. Então nós temos aqui massa total, velocidade inicial imediatamente antes da explosão, igual a m1, velocidade imediatamente após a explosão, mais m2, velocidade imediatamente após a explosão. Então, massa total vezes 10, que nós encontramos aqui, que é a velocidade imediatamente antes da explosão. M1, a velocidade inicial aqui é zero, um fragmento cai verticalmente, né, com velocidade inicial zero, e a outra metade, né, do fragmento sai com a velocidade em x aqui, V2Fx, que vai ser 20 metros por segundo. É esse desenho aqui, ó, esse fragmento 2, ele vamos imaginá-lo como se fosse um novo lançamento, que vai sair com a velocidade de 20,
e vai fazer o movimento aqui dessa parabólico aqui. Como calcular a altura máxima? Por que eu vou fazer essas coisas? Porque ele quer saber a que distância do canhão cai o outro fragmento. Então, nós vamos ter aqui um ΔX1 até aqui, antes de explodir, e depois um ΔX2 após explodir. ΔX2 e ΔX1, e a distância do canhão, que o projétil vai cair do canhão, vai ser a soma desses dois ΔX, ok? Então, aqui, ó. A altura máxima, a gente já sabe que a componente y da velocidade na altura máxima é zero. Então, vy quadrado, que é igual a zero, igual a v0 y quadrado, mais 2 vezes ax ΔY. Bom, a aceleração é a aceleração da gravidade, g. Vou colocar y máximo aqui, porque é na altura máxima, e a altura inicial é zero. Estou colocando a minha altura inicial aqui, zero, fazendo esse referencial, tá certo? E analisando só o movimento até a altura máxima. Então, nós descobrimos com isso, olha, a velocidade inicial aqui é essa daqui. V0 seno do ângulo, que é a componente y da velocidade. Então, nós temos que a altura máxima é 15,31 metros. Cálculo do ΔX2. Quem é o ΔX2? É após o projétil ter explodido. Ó, y menos y0 igual a v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Esse aqui, olha, y0 é 0, y inicial é 15. Aqui, olha, esse projétil vai começar um novo lançamento, como se começasse um novo lançamento depois da explosão, onde a altura inicial dele vai ser a altura máxima aqui, olha, antes da explosão, ele vai partir desse ponto. Então, nós temos aqui 15,31 igual a menos 4,9, que é 9,8 dividido por 2, t ao quadrado. O tempo é de 1,77 segundos, o tempo que esse projétil vai gastar para sair dessa altura máxima e chegar até o chão. Logo, a gente pode encontrar quem é esse ΔX2 aqui, que vai ser x menos x0, v0xt mais at ao quadrado sobre 2. Só que no eixo x não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Nós estamos desprezando a resistência do ar. Então, a componente x da velocidade ali é constante. V0x. V0 é a V0 desse lançamento aqui após a explosão. Com qual velocidade ele sai após a explosão? Nós acabamos de ver aqui, olha, velocidade do projétil de massa m sobre 2, logo após a explosão, 20 metros por segundo. Até complica, até confunde, né? Porque esse V0 aqui também foi 20, né? Mas é esse novo pedacinho que está saindo com 20 agora. Ele já está partindo da altura máxima. Então, nós temos aqui 20 cosseno de 0, que é 1, vezes o tempo. Cosseno de 0 porque, olha só, aqui ele não tem componente y, ele só tem componente x. Então, esse 20 metros já é a velocidade dele em x. E o x2, ΔX2? V0xt mais, como eu disse, ax igual a 0. Quem é esse V0x aqui? Vai ser o 20 cosseno de 60, vai ser antes da explosão. Ah, mas você está usando o mesmo tempo? Tô, porque o tempo que ele gastou para subir, os 15 metros e 30, né? 15 metros e 31, o tempo que ele gastou para subir vai ser o mesmo tempo que ele vai gastar para descer, tá certo? Então, por isso que aqui, olha, eu estou considerando também o tempo de 1,77. Então, V0, 20 cosseno de 60, vezes 1,77, dá 17,7, somando o ΔX2 mais o ΔX1, 53,05 metros é a distância do canhão, que o canhão cai, a distância do canhão, que o canhão cai do outro fragmento, supondo que o terreno seja plano e que a resistência do ar seja desprezada.
Bom, vamos para o próximo. Na figura abaixo, o bloco 2, com uma massa de 1 kg, está em repouso sobre uma superfície sem atrito e em contato com uma das extremidades de uma mola relaxada de constante elástica 20 N por metro. A outra extremidade da mola está presa em uma parede. O bloco 1, com uma massa de 2 kg, que se move com velocidade V1 de 4 metros por segundo, colide com o bloco 2 e os dois blocos permanecem juntos. No instante em que os blocos param momentaneamente, qual é a compressão da mola? Porque, olha, o 1 bate no 2 e começa a comprimir a mola. Os dois vão permanecer juntos após a colisão e vão começar a comprimir a mola. Nós queremos saber qual é a compressão dessa mola quando a velocidade for zero, ou seja, ele vai comprimir a mola, parar momentaneamente para depois voltar. O que está acontecendo aqui? Depois da colisão, os dois vão ficar presos, vão começar a comprimir a mola. Ou seja, nós vamos ter uma conservação da energia mecânica. Nesse ponto que não tem atrito, né? Então, a energia mecânica vai se conservar. Então, eles vão ter uma energia cinética inicial, os dois blocos, já depois da colisão, que vai ser convertida em energia potencial elástica. Mas, para isso, nós precisamos saber com qual velocidade esses dois vão começar a comprimir a mola. Então, antes disso, a gente vai ter que fazer a conservação do momento linear. Observe que não tem atrito, tá certo? E o nosso sistema é apenas o bloco e não tem nenhum atrito. A força na horizontal vai ser zero. A força resultante na horizontal vai ser zero. Então, nós podemos, forças externas, né? O momento linear vai se conservar. Então, nós temos aqui M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial igual a M1 mais M2 vezes Vzão, que é a velocidade que os dois vão sair juntos, tá? Ele fala que antes da colisão, imediatamente antes da colisão, a velocidade de M2 é zero. M1 vale 2, V1 vale 4, igual a 3, que é M1 mais M2, eu encontro a velocidade que os dois vão ter imediatamente após a colisão, que é 8 sobre 3 metros por segundo. Eu tenho que usar, eu não posso usar nesse exercício, não é necessário, mas eu não poderia usar a conservação da energia cinética, porque se os dois batem e ficam juntos, a nossa colisão é completamente inelástica, então eu tenho certeza que é inelástica. E colisão inelástica não se conserva energia cinética, tá? Mas a energia cinética, que é imediatamente antes da colisão e imediatamente após a colisão. Agora, depois da colisão, se vai conservar a energia mecânica ou não, já é outro problema. Tem força dissipativa? Depois que os dois blocos já esquece a colisão. Agora nós já estamos num outro processo, depois da colisão. Tem força dissipativa? Não. Então, a energia mecânica vai se conservar, porque somente forças conservativas estão envolvidas no sistema. Então, energia cinética, quem é energia mecânica? Energia cinética inicial, mais energia potencial elástica inicial, igual a energia cinética final, mais energia potencial elástica final. Bom, a mola, né, ela está no estado relaxado, energia potencial é zero. Energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2. Quem é esse m? É a massa total, né? Porque é conservação da energia mecânica logo após a colisão. E essa velocidade Vzão aqui é a que nós encontramos, velocidade dos dois blocos juntos. Igual a kx máximo ao quadrado sobre 2, porque eu quero encontrar a compressão máxima que ocorre quando a velocidade for zero. Então, 3 vezes 8 sobre 3 ao quadrado igual a 200, que é a constante elástica da mola, x ao quadrado. X máximo 0,33 metros foi a compressão máxima dessa mola. Outro exercício. Na figura abaixo, o bloco 1 de massa M1
desliza sem velocidade inicial ao longo de uma rampa sem atrito a partir de uma altura h. E colide com o bloco 2 de massa M2 igual a 2M1 inicialmente em repouso. Então aqui, olha, M2 aqui está inicialmente em repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza em uma região onde o coeficiente de atrito cinético é 0,5 e para depois de... Tem um acento aqui, né? E para depois de percorrer uma distância d nessa região. Qual é o valor da distância d se a colisão for elástica ou perfeitamente inelástica? Bom, vamos resolver a letra A primeiro. Se a colisão for elástica, qual é o valor da distância d? Se a colisão for perfeitamente elástica, a gente vai ver. Bom, nós vamos ter aqui, olha, 3 coisas ocorrendo, tá certo? Primeiro, esse bloquinho 1 tem a velocidade inicial igual a 0. Ele vai ser abandonado e vai descendo nessa região sem atrito até uma posição imediatamente antes de colidir com o bloco 2. Então, nesse trecho aqui, olha, que o 1 vai até perto do 2, eu tenho a conservação da energia mecânica. Então, eu vou saber com qual velocidade o bloco 1 vai chegar aqui para, então, colidir com o bloco 2. Durante a colisão aqui, eu vou ter a conservação do momento linear. Aí eu vou ter imediatamente antes da colisão e imediatamente após a colisão. Depois da colisão, eu vou ver quem vai entrar nessa região com atrito. Aí eu vou poder usar a conservação da energia total. Então, vou ter 3 coisas aí, 3 conservações para serem usadas, tá? Então, primeira parte, qual a velocidade que M1 chega imediatamente antes da colisão? Não tem atrito, energia mecânica inicial, energia mecânica final. Energia mecânica inicial é energia cinética mais a potencial inicial. E aqui energia cinética mais a potencial final. Velocidade desse bloquinho 1 aqui é 0, inicial. E ele está inicialmente na altura mgh, que vai ser a nossa... Está na altura h, cuja energia potencial gravitacional é mgh. Ele vai chegar aqui embaixo, eu estou fazendo U gravitacional, energia potencial gravitacional igual a 0 aqui, nessa base aqui, onde está o bloco 2. E aqui, na hora que ele chega aqui pertinho do bloco 2, ele vai chegar com qual velocidade? A potencial vai ser 0, a cinética vai ser m1 v1 ao quadrado sobre 2, eu encontro que v1 vai ser 7 metros por segundo. Então, imediatamente antes da colisão, o bloco 1 tem uma velocidade de 7 metros por segundo, que está aqui, ó, M1, V1, que é 7, mais M2, V2, só que M2 está em repouso, né? Então, aqui eu já estou passando para a colisão elástica aqui, letra A. Então, na colisão, nós temos a conservação do momento linear e M1, V1F mais M2, V2F, eu vou ter aqui M1, V1, F igual a 7 menos 2 vezes V2F, equação 1. Bom, eu tenho aqui, olha, eu preciso descobrir quem são essas duas velocidades. Então, eu preciso de mais uma equação. Como a colisão é elástica, a energia cinética vai se conservar. Então, tem energia cinética imediatamente antes da colisão, energia cinética imediatamente após a colisão. A velocidade do bloco 2 é 0, então a energia cinética dele inicialmente é 0. Eu vou ter aqui energia cinética do bloco 1 mais a energia cinética do bloco 1 final, mais a energia cinética do bloco 2 final. O M1 pode cancelar, aqui posso cancelar, porque M2 é igual a 2 vezes M1. Então, por isso que apareceu esse 2 aqui, ó, tá? E os M1s foram cancelados. O que eu fiz aqui, ó. Ó, M2 é 2M1. Então, eu cancelei aqui M1, M1 e M1 e ficou 2 vezes V2F. Só que aqui é o quadrado, né? Então, tem o 2 aqui está dividindo, também posso cancelar. Eu vou ter essa equação aqui, número 2. Eu vou agora substituir a equação 1 na equação 2. V1F, 7 menos 2V2F. V1F está aqui.
é igual a 7 menos 2 vezes 2Fs. 7 menos 2 vezes V, 2Fs, ao quadrado, que está aqui. Bom, resolvendo isso aqui, tá certo? Ó, 7 ao quadrado está aqui, igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o restante da equação aqui, que é 2V2F ao quadrado. Resolvendo tudo aqui, eu tenho duas opções. Colocando em evidência o V2F, ou o V2F é zero, será zero, ou o V2F vai ser 28 dividido por 6, que é igual a 4,67 metros por segundo. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, eu tenho duas respostas. Só que, se eu colocar o V2F igual a zero, aqui, ó, se V2F for igual a zero, quer dizer que V1F é igual a 7. Bom, poxa, V1F aqui vai colidir com 2. O 2 vai permanecer parado. E o 1 vai passar direto e vai entrar na zona que tem atrito com a velocidade de 7? Como se não existisse o M2 ali na frente dele? Não, então essa resposta V2F igual a zero, ela é uma solução matemática, mas não é uma solução física. Nós temos então a outra solução, que V2 é igual a 4,67. Voltamos aqui, substituímos 4,67 aqui e encontramos quem é V1F. V1F vai ser igual a menos 2,33. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que o 1 bateu no 2, o 2 né, foi empurrado para a região que tem atrito e entrou nessa região com uma velocidade de 4,67, e o 1, que bateu no 2, ele voltou. Esse sinalzinho aqui é o sinalzinho do vetor, do sentido do vetor. Então, ele colidiu aqui, empurrou o 2 para essa região de atrito e voltou, com uma velocidade de 2,33. Bom, continuando, né? Só que nós queremos saber qual é o valor da distância se a colisão for elástica. Letra A nós estamos considerando elástica. Qual é a distância D que ele vai entrar aqui nessa região com atrito? A gente acabou de ver aqui que somente o bloco 2 vai entrar nessa região na colisão elástica. Então, a energia total, ela vai se conservar. E a energia total, pela conservação da energia total, nós temos que a variação da energia mecânica vai ser igual à força de atrito vezes a distância. Energia mecânica final menos energia mecânica inicial igual a menos força de atrito vezes a distância. Vamos aqui, ó, energia cinética final, zero. Energia potencial é igual à energia potencial inicial. As alturas aqui, ó, são as mesmas, tá vendo? Imediatamente antes de entrar na região do atrito e até parar o bloco 2. A energia cinética final vai ser zero, porque eu quero saber exatamente a distância que ele vai andar até parar. E eu tenho energia cinética inicial aqui, ó, tem esse menos aqui, menos cair, vai ser menos M2V2F ao quadrado sobre 2, onde eu já encontrei quem é V2F, né? Que é 4,67. É igual força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal, vezes D. A normal, nesse caso aqui, é igual a mg, porque não tem nenhuma força inclinada e nem está sob um plano inclinado. Cancelo M2 com M2. Resolvendo isso aqui, eu encontro que a distância é igual a 2,22 metros. É a distância que o M2 percorreu até parar. Agora, se a colisão for inelástica, o que nós temos? Após a colisão, os dois vão permanecer grudados um no outro. Então, eu vou ter aqui, olha, imediatamente antes da colisão, M2 está em repouso, chega a M1 com uma velocidade de 7, que a gente já calculou lá no início,
colide com 2 que está em repouso, igual a, os dois ficam presos um no outro, M1 mais M2 vai dar 3M1, porque lembra, M2 é igual a 2M1, vezes esse Vzão aqui, que é a velocidade com que os dois vão estar logo após a colisão. Encontramos com isso 2,33 metros por segundo, que é a velocidade desses dois blocos juntinhos. A energia cinética não se conserva, porque a colisão foi inelástica. E nós temos aqui a conservação da energia total. Então, eu tenho aqui variação da energia mecânica igual a menos a força de atrito vezes a distância. Energia cinética final zero, potencial final igual a inicial, eu vou ter menos energia cinética, onde eu tenho aqui M1 mais M2, V ao quadrado sobre 2, igual a coeficiente de atrito vezes a normal, vezes a distância. Resolvendo tudo isso aqui, a gente vê que a distância que os dois blocos vão percorrer até parar, após entrar na região que contém atrito, vai ser 0,556 metros. Por hoje é só, espero que tenha ajudado vocês com esses exemplos, falou? Um grande beijo, fiquem com Deus.